everything I ever dreamed of. Just, you're obviously feeling a lot of emotions. Can you tell me just what you're feeling? I don't know what I'm feeling. I'm just like, I'm in awe. I don't know. No dia 31 de agosto de 1996, na cidade de New Brunswick, no estado de Nova Jersey, nascia um garoto que quase 3 décadas depois carregaria uma das franquias mais tradicionais da NBA até as finais. Seu nome? Jalen Marques Brunson. Mas a verdade é que sua história começou antes mesmo daquele dia, porque o basquete já fazia parte de sua família. Seu pai, Rick Brunson, estava vivendo o sonho que milhões de jovens perseguem todos os anos: jogar na NBA. Rick nunca foi uma superestrela, nunca foi o principal jogador de uma franquia, mas conseguiu algo que poucos conseguem: chegar à NBA e permanecer nela por quase uma década, enfrentando os melhores jogadores do planeta. E foi justamente nesse ambiente que Jalen cresceu. Enquanto outras crianças conheciam a NBA pela televisão, Jalen a conheceu pelos corredores. Ele viu os ginásios por dentro, frequentava vestiários, assistia a treinos, observava jogadores profissionais bem de perto. Desde muito cedo o basquete deixou de ser apenas um esporte, era o mundo em que ele vivia. Mas existia uma enorme diferença entre crescer perto da NBA e conseguir chegar nela. Porque sobrenomes não entram em quadra, talento entra, trabalho entra, disciplina entra. E Rick Brunson fazia questão de lembrar isso ao filho todos os dias. Ao contrário do que muita gente imagina, Jalen não teve uma infância de privilégios dentro do esporte. Rick acreditava que se o filho realmente quisesse chegar à NBA, precisaria trabalhar mais do que os outros, muito mais. Enquanto muitos garotos sonhavam em fazer enterradas espetaculares, Jalen passava horas aprendendo fundamentos: controle de bola, posicionamento, leitura de jogo, tomada de decisão. Aspectos que normalmente não aparecem nos melhores momentos de uma partida, mas que se tornam decisivos para vencer jogos. Sem perceber, ele estava construindo a característica que definiria toda a sua carreira: a inteligência. Uma inteligência tão avançada que anos mais tarde compensaria aquilo que muitos analistas consideravam suas limitações físicas, porque Jalen não era o mais alto, não era o mais rápido, não era o mais explosivo, mas enxergava o jogo de uma maneira diferente, e isso começou a aparecer cada vez mais conforme ele crescia. Por causa da carreira de seu pai, a família mudou de cidade diversas vezes durante sua infância. Mas com o passar dos anos, eles acabaram se estabelecendo na região de Chicago, em Illinois. Foi lá que o sonho começou a ganhar forma. Longe dos holofotes da NBA, Jalen Brunson passou a disputar campeonatos de base e enfrentar jogadores de sua idade. E rapidamente uma coisa ficou evidente: ele era diferente. Não porque fazia jogadas bonitas, não porque saltava mais alto que os adversários, mas porque parecia entender o que aconteceria na quadra antes dos outros. Enquanto muitos jogadores reagiam às jogadas, Jalen parecia prevê-las. O garoto que cresceu observando profissionais começava a mostrar que talvez tivesse herdado algo muito mais importante do que um sobrenome. Talvez tivesse herdado a capacidade de pensar o jogo. E em 2011, aos 14 anos, Jalen Marques Brunson entrou na Stevenson High School, em Lincolnshire, Illinois. E foi ali que ele começou a chamar a atenção do país inteiro. Desde cedo, Brunson mostrava uma característica diferente dos outros jovens jogadores: a maturidade dentro da quadra. Enquanto muitos tentavam resolver tudo sozinho, ele fazia o time jogar. Era um motorzinho. Sua inteligência, liderança e capacidade de tomar decisões rapidamente fizeram dele um dos melhores armadores da sua geração. Mesmo assim, alguns olheiros ainda tinham dúvidas. Brunson não impressionava pelo físico ou pela explosão atlética. O que chamava a atenção era sua capacidade de controlar uma partida, e os resultados começavam a aparecer. Durante sua passagem pela Stevenson, ele começou a transformar a escola em uma das forças do estado de Illinois, acumulando vitórias e conquistando reconhecimento nacional.
No último ano do ensino médio, o Brunson registrou cerca de 23 pontos, 5 rebotes e 5 assistências por jogo de média, números que confirmavam aquilo que muitos já percebiam: ele estava pronto para o próximo nível. Os convites começaram a chegar: McDonald's All-American, Jordan Brand Classic, dois dos eventos mais prestigiados do basquete colegial americano. Era a confirmação de que aquele garoto já não era mais uma promessa local, seu nome agora estava entre os melhores talentos do país. E em 2015, aos 18 anos, Jalen Brunson encerrava sua trajetória no ensino médio como um dos armadores mais respeitados dos Estados Unidos. E agora chegava a hora do maior desafio da sua carreira até aquele momento: o basquete universitário. Seu destino seria Villanova. E em 2015, aos 18 anos, Jalen Marquis Brunson deixava Illinois para trás. Depois de se tornar um dos armadores mais respeitados do ensino médio americano, chegava a hora de provar que podia jogar em um dos níveis mais competitivos do país. Seu destino era Villanova, uma universidade conhecida pela disciplina, pela cultura vencedora e pelo treinador Jay Wright. Mas a adaptação não foi simples. Pela primeira vez, Brunson estava cercado por jogadores que também haviam sido estrelas no ensino médio. Agora, o talento sozinho não era o suficiente. Era preciso conquistar espaço. Durante sua temporada de calouro, Brunson teve média de 9,6 pontos e 2,5 assistências por jogo. Os números não impressionavam à primeira vista, mas dentro de Villanova todos percebiam algo importante. Ele jogava como um veterano e para o time, tomava boas decisões, errava pouco e parecia sempre estar no controle. Pouco a pouco foi conquistando a confiança da comissão técnica e dos companheiros, e essa confiança seria fundamental nos meses seguintes, porque Villanova estava construindo algo muito especial, uma equipe extremamente organizada, cheia de talentos e que sonhava com o título nacional. Ninguém sabia ainda, mas Jalen Brunson estava prestes a conquistar o primeiro grande troféu de sua carreira. No fim daquela temporada, a Villanova venceu a NCAA e conquistou o campeonato universitário dos Estados Unidos. E aos 19 anos, Brunson era campeão nacional de basquete. Mas aquilo era apenas o começo. Os melhores anos de sua carreira universitária ainda estavam por vir. Na temporada 16-17, com um ano de experiência nas costas, Brunson voltou para sua segunda temporada muito mais preparado. Seu papel dentro da equipe aumentou e os números acompanharam essa evolução. As médias saltaram para 14,7 pontos e 4,1 assistências por partida. Agora ele não era mais apenas um jovem promissor, ele estava se tornando um dos líderes da equipe. Apesar da boa temporada, a Villanova acabou sendo eliminada na segunda rodada do torneio da NCAA, frustrando as expectativas de quem esperava mais uma campanha pelo título. A temporada 2017-18 foi a grande explosão da carreira universitária de Brunson. Aos 21 anos, ele entrou em quadra como uma das principais estrelas do basquete universitário americano e correspondeu. Brunson teve média de 18,9 pontos, 4,6 assistências e 3,1 rebotes por jogo. Mais do que os números, ele comandava a equipe, controlava o ritmo das partidas, tomava as decisões importantes e aparecia quando Villanova mais precisava. O resultado foi uma temporada dominante. Villanova conquistava mais um título nacional da NCAA, o segundo de Brunson em apenas 3 anos, mas desta vez a história era diferente. Em 2016 ele ajudou a ganhar, em 2018 ele liderou a conquista. Ao final da temporada recebeu os principais prêmios do basquete universitário americano, incluindo o Naismith Award e o Wooden Award, entregues ao melhor jogador universitário do país. Jalen Marquis Brunson havia chegado a Villanova como uma promessa. 3 anos depois saía como bicampeão nacional e um dos melhores jogadores universitários de toda a sua geração. O próximo passo já era óbvio: a NBA. E depois de 3 temporadas em Villanova, 2 títulos nacionais e o prêmio de melhor jogador universitário dos Estados Unidos, Jalen Brunson acreditava que estava pronto para realizar o sonho de chegar à NBA. E sinceramente, era difícil de argumentar o contrário. Ele havia vencido, liderado, empilhado conquistas, feito praticamente tudo que um jogador universitário poderia fazer. Mas a NBA não via as coisas da mesma forma.
Durante o processo pré-draft, muitos analistas elogiavam sua inteligência, sua liderança e sua capacidade de controlar uma partida. Ao mesmo tempo, as dúvidas continuavam aparecendo: seu físico, sua velocidade e sua capacidade atlética. Para alguns olheiros, Brunson não possuía as características de uma futura estrela da liga. E então chegamos à noite do draft de 2018. Uma noite que deveria ser uma celebração, mas que acabou se transformando em combustível para o restante de sua carreira. Escolha após escolha, time após time, o nome de Jalen Brunson não era chamado. A primeira rodada terminou e nada. Mesmo sendo o atual melhor jogador do basquete universitário americano, ele havia sido ignorado por todas as franquias durante as primeiras 30 escolhas. E a espera só terminou no início da segunda rodada. Com a escolha número 33 do draft de 2018, o Dallas Mavericks decidiu apostar nele. A queda não era exatamente o que Brunson esperava, mas naquele momento pouco importava. Em Dallas, ele dividiria a quadra com um jovem europeu que também estava iniciando sua trajetória na liga, um garoto chamado Luka Doncic. Os dois ainda não sabiam, mas juntos ajudariam a recolocar os Mavericks entre os principais times da Conferência Oeste. E para Brunson, aquela seria apenas mais uma oportunidade de provar que os críticos estavam errados. Depois de ter sido a escolha número 33 do draft, Jalen Brunson chegou aos Mavericks sem os holofotes que cercavam outros novatos daquela classe. Toda a atenção estava voltada para Luka Doncic. Enquanto o esloveno era visto como o futuro da franquia, Brunson precisava conquistar seu espaço aos poucos. E foi exatamente o que ele fez. Em sua temporada de estreia em 18-19, Brunson disputou 73 partidas, sendo titular em 38 delas, e registrou médias de 9,3 pontos e 3,2 assistências por jogo. Não eram números espetaculares, mas para uma escolha de segunda rodada já era um ótimo começo. O problema era que Dallas ainda estava em reconstrução. A equipe terminou a temporada com apenas 33 vitórias e ficou fora dos playoffs. Mesmo assim, dentro da franquia existia um sentimento de otimismo. Luka Doncic parecia uma futura superestrela, e Brunson começava a mostrar que poderia ser uma peça importante ao seu lado. Na temporada 19-20, a segunda temporada de Brunson, as expectativas aumentaram. Dallas trouxe reforços e começou a montar um elenco capaz de competir novamente no Oeste. Brunson passou a atuar principalmente vindo do banco e terminou a temporada com médias de 8,2 pontos e 3,3 assistências por partida. Os números não cresceram muito, mas a equipe sim. Com Luka liderando o time, os Mavericks conquistaram 43 vitórias e voltaram aos playoffs. Era a primeira vez que Brunson experimentava o clima da pós-temporada na NBA. Só que havia um problema. Uma lesão no ombro encerrou sua temporada antes dos playoffs começarem. Enquanto Dallas enfrentava os Los Angeles Clippers na bolha da NBA, Brunson assistia tudo de fora. Os Mavericks foram eliminados em 6 jogos, e ele ficou com a sensação de que ainda tinha conta de acertar nos playoffs. A temporada 2021 marcou um salto importante. Agora mais maduro e confiante, Brunson começou a mostrar por que havia sido tão dominante em Vila Nova. Suas médias subiram para 12,6 pontos por jogo, com mais de 52% de aproveitamento nos arremessos e mais de 40% nas bolas de 3. Pela primeira vez ele começou a receber atenção nacional. Muitos já o consideravam um dos melhores reservas da NBA. Dallas terminou novamente entre os classificados para os playoffs, mas o destino colocou os Clippers no caminho mais uma vez. A série foi extremamente equilibrada. Chegou ao jogo 7, mas os Mavericks acabaram sendo eliminados de novo. Apesar da derrota, Brunson estava crescendo, era nítido. E a sensação de que algo maior estava por vir começava a se aproximar ainda mais. E na Season 21-22 foi a temporada que mudou tudo. A temporada que transformou Brunson de coadjuvante em protagonista ao lado de Luka Doncic. Durante a temporada regular, ele registrou médias de 16,3 pontos, 4,8 assistências e quase 4 rebotes por partida. Os Mavericks venceram 52 jogos e terminaram entre as melhores equipes da Conferência Oeste. Mas o momento decisivo chegou nos playoffs. Logo no início da série contra o Utah Jazz, Luka Doncic sofreu uma lesão. E de repente toda a responsabilidade caiu sobre Brunson. E era o momento que definiria sua carreira. E ele respondeu. No jogo 2 da série marcou 41 pontos.
No jogo 3, mais 31 e no jogo 4, mais 24. Dallas eliminou o Jazz e avançou de fase. Pela primeira vez, o resto da NBA começou a enxergar Brunson de maneira diferente. Ele não era apenas um bom armador, ele poderia liderar um time vencedor. Depois de eliminar o Utah Jazz na primeira rodada, os Mavericks tinham um desafio ainda maior pela frente. Do outro lado da quadra estava o poderoso Phoenix Suns de Devin Booker e Chris Paul, um time que havia terminado a temporada regular com a melhor campanha de toda a NBA, somando 64 vitórias e apenas 18 derrotas. Para muitos analistas, a série tinha um favorito claro, mas Dallas parecia não se importar. Liderados por Luka Doncic e Jalen Brunson, os Mavericks começaram a desafiar todas as previsões. A série foi extremamente equilibrada e precisou de 7 jogos para ser decidida. E quando tudo estava em jogo, Dallas fez uma das atuações mais impressionantes daqueles playoffs. No jogo 7, disputado em Phoenix, os Mavericks simplesmente atropelaram os Suns por 123-90 diante de sua própria torcida. Doncic brilhou com 35 pontos, e mais uma vez Brunson apareceu nos momentos decisivos, contribuindo com 24. Mas o sonho das finais da NBA parou nas finais da Conferência Oeste. Do outro lado estava o experiente Golden State Warriors de Stephen Curry. Dallas lutou, mas a experiência dos Warriors falou mais alto. A série terminou em 4-1 para Golden State. Era o fim da melhor campanha dos Mavericks desde 2011. Ainda assim, aquela derrota não apagava o que Jalen Brunson havia conquistado. Durante aqueles playoffs, ele provou que poderia ser muito mais do que um coadjuvante ao lado de Luka Doncic. Naqueles playoffs, ele teve média de 22 pontos. Em diversos momentos foi decisivo, mostrou que tinha capacidade para liderar uma equipe vencedora. Quando a temporada chegou ao fim, uma dúvida começou a tomar conta de Dallas. Os Mavericks conseguiriam manter Brunson? Porque depois daquelas atuações nos playoffs, o armador havia se tornado um dos nomes mais cobiçados do mercado, e sua próxima decisão mudaria completamente os rumos de sua carreira. No verão de 2022, Jalen Marcus Brunson tomou a decisão mais importante de sua carreira. Depois de 4 temporadas em Dallas, ele decidiu deixar os Mavericks e assinar com o New York Knicks. O contrato era de 104 milhões de dólares por 4 anos, e as críticas vieram imediatamente. Muitos analistas acreditavam que o Knicks haviam pagado caro demais. Outros questionavam se Brunson realmente tinha capacidade para liderar uma franquia tão tradicional. Mas para Brunson, aquela era a oportunidade que ele esperava há anos. Pela primeira vez em sua carreira, ele não chegava para ser um coadjuvante, não chegava para jogar ao lado de uma estrela, ele chegava para ser a estrela. E desde os primeiros jogos mostrou que Nova York havia feito a escolha certa. Brunson teve a melhor temporada de sua carreira até aquele momento, com médias de 24 pontos, 6,2 assistências e 3,5 rebotes por jogo. Ele rapidamente se tornou o líder técnico e emocional dos Knicks. Os Knicks terminaram a temporada com 47 vitórias e 35 derrotas, garantindo a 5ª colocação da conferência. Jalen Brunson trouxe muita estabilidade e confiança para a equipe. Era a melhor campanha do time em anos. E pela primeira vez desde muito tempo, a torcida acreditava que aquele time poderia fazer barulho nos playoffs. Na primeira rodada, Nova York enfrentou o Cleveland Cavaliers, um time que havia terminado a temporada na frente dos Knicks e era apontado por muitos como favorito. Mas Brunson não se intimidou. Com atuações decisivas, liderou Nova York a uma vitória por 4-1 na série. Era a primeira série de playoffs vencida pelos Knicks desde 2013. O Madison Square Garden estava vivo novamente. Na semifinal da Conferência Leste, o adversário foi o Miami Heat, de Jimmy Butler. Brunson continuou brilhando e chegou a anotar 41 pontos em 2 jogos da série, mas o Heat levou a melhor. Os Knicks foram eliminados por 4-2. A temporada terminava ali, mas algo muito maior havia começado. Pela primeira vez desde que chegou à NBA, Jalen Brunson não era visto como um ótimo jogador. Ele começava a ser visto como uma estrela. Se a temporada 22-23 marcou a chegada de Jalen Brunson a Nova York, a temporada de 23-24 foi a que o colocou entre os melhores jogadores da NBA. Brunson elevou seu nível mais uma vez. Durante a temporada regular, registrou médias de 28,7 pontos, 6,7 assistências e 3,6 rebotes por jogo, os melhores números de sua carreira até então.
Liderados por seu armador, os Knicks terminaram com 50 vitórias e 32 derrotas, garantindo a segunda colocação da Conferência Leste. Era a melhor campanha da franquia em muitos anos. Nos playoffs, o Nova York enfrentou o Philadelphia 76ers na primeira rodada. Brunson foi o grande destaque da série e ajudou os Knicks a avançarem por 4-2. Na semifinal do leste, o adversário foi o Indiana Pacers. A série foi equilibrada e chegou ao jogo 7. Apesar das grandes atuações de Brunson, os Knicks acabaram sendo eliminados. Mesmo com a derrota, a temporada marcou a consolidação definitiva do armador entre a elite da liga. Brunson foi convocado para seu primeiro All-Star Game, selecionado para uma equipe All-NBA. O jogador, que chegou cercado de dúvidas em 2022, agora era reconhecido como uma das maiores estrelas da NBA. Depois de uma temporada histórica em 23-24, os Knicks sabiam que estavam perto de algo grande, mas também sabiam que precisavam de mais talento para dar o próximo passo, e a diretoria agiu. Durante a off-season, Nova York reuniu novamente parte da geração campeã de Vila Nova ao trazer Michael Bridges. Além disso, a franquia fez uma troca de impacto por Karl-Anthony Towns, adicionando mais uma estrela ao elenco. As expectativas nunca foram tão altas e Brunson continuou sendo o líder da equipe. Durante a temporada regular, manteve médias superiores a 26 pontos e 7 assistências por jogo, conduzindo os Knicks a uma campanha de 51 vitórias e 31 derrotas. Nova York terminou a temporada entre os melhores times da Conferência Leste e entrou nos playoffs acreditando que poderiam disputar o título. Na primeira rodada, os Knicks passaram pelo Detroit Pistons, num duelo muito físico e muito agressivo entre as duas equipes. Na semifinal do leste, enfrentaram o atual campeão Boston Celtics. Era o maior teste da temporada e Nova York respondeu. Liderados por Brunson e com a sorte da lesão de Jason Tatum no Aquiles, os Knicks eliminaram os Celtics e avançaram para as finais da Conferência Leste pela primeira vez em 25 anos. E o sonho das finais da NBA estava cada vez mais próximo, mas do outro lado estava o Indiana Pacers, liderado por Tyrese Haliburton e Pascal Siakam. Pelo segundo ano consecutivo, as equipes se encontravam nos playoffs, desta vez valendo uma vaga nas finais da NBA. A série foi intensa, equilibrada e decidida nos detalhes, mas os Pacers levaram a melhor com uma série brilhante de Tyrese Haliburton. Os Knicks foram eliminados e viram a temporada terminar a um passo das finais. Mesmo com a derrota, a mensagem era clara. Nova York havia voltado a ser uma potência da Conferência Leste e Jalen Brunson estava liderando essa transformação. A eliminação para o Indiana Pacers nas finais da Conferência Leste deixou uma ferida aberta em Nova York. Os Knicks estiveram perto, muito perto, mas faltava o último passo. E a temporada 25-26 começou com um único objetivo: ser campeão, o elenco mais forte da era Brunson. Ao seu lado estavam Karl-Anthony Towns, Michael Bridges, OG Anunoby e Josh Hart, formando uma das equipes mais completas da NBA. E havia outro detalhe importante: na temporada anterior, Brunson havia conquistado o troféu Jerry West, prêmio entregue ao jogador mais decisivo, mais clutch da NBA. Um reconhecimento perfeito para um jogador que parecia crescer nos momentos de maior pressão, e mais uma vez ele provaria isso. Na temporada regular, Brunson manteve o nível de All-Star com médias de aproximadamente 26 pontos e quase 7 assistências por jogo. Os Knicks terminaram com 53 vitórias e 29 derrotas, fechando a temporada entre os melhores times da Conferência Leste. Mas todos sabem que o verdadeiro desafio começa nos playoffs. Na primeira rodada, os Knicks passaram pelo Atlanta Hawks numa série disputada, mas que os Knicks venceram por 4-2. Na semifinal da Conferência Leste veio o Philadelphia 76ers, de Joel Embiid e Tyrese Maxey. Muitos esperavam uma série equilibrada, mas não foi isso que aconteceu. Liderados por Jalen Brunson, os Knicks simplesmente atropelaram os Sixers. Varrida, 4-0. Um recado para toda a NBA de que Nova York estava falando sério, jogando muito basquetebol. Nas finais da Conferência Leste, o desafio parecia ainda maior.
Do outro lado estava o Cleveland Cavaliers, de Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, a melhor equipe do leste durante boa parte da season. Mas mais uma vez os Knicks foram dominantes. Brunson comandou a equipe durante toda a série e Nova York conquistou outra varrida, mais um 4-0. Pela primeira vez desde 1999, os Knicks estavam de volta às finais da NBA. E o mais impressionante era a forma como tinham chegado até lá. Depois de eliminar Embiid, Maxey, Donovan Mitchell, James Harden e companhia, os Knicks chegavam às finais como um dos times mais quentes de toda a liga. Mas ainda faltava um último desafio para coroar aquela campanha impecável. Do outro lado estava o San Antonio Spurs, que havia acabado de bater o OKC, o atual campeão da NBA. Uma equipe jovem e talentosa que representava o futuro da liga. Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Dylan Harper, Devin Vassell e Stephen Castle. Um elenco que havia acabado de eliminar o atual campeão Oklahoma City Thunder em uma série emocionante de 7 jogos. As finais colocavam frente a frente duas histórias completamente diferentes. De um lado, os Spurs, liderados por uma geração que prometia dominar a liga pelos próximos anos, liderado por uma anomalia genética francesa chamada Victor Wembanyama. Do outro lado, os Knicks, tentando encerrar um jejum de 53 anos sem conquistar um título. E desde o início ficou claro que seria uma batalha. Nova York venceu o jogo 1, os Spurs responderam no jogo 2, mas quando a série foi para Nova York, Brunson assumiu o controle. Os Knicks venceram o jogo 3 e o jogo 4 foi um espetáculo à parte. Os Knicks em pleno Madison Square Garden buscaram uma virada de 29 pontos, um absurdo, para entrar para a história com o game winner de OG Anunoby. E agora eles ficavam a apenas uma vitória do título. E então chegou o jogo 5, em Santo Antônio, com a pressão de uma cidade inteira esperando por um campeonato que não vinha desde 1973. E mais uma vez o jogador mais decisivo, mais clutch da NBA apareceu. E não era por acaso que Brunson havia conquistado o troféu Jerry West na temporada anterior. Nos maiores momentos ele sempre encontrava uma forma de aparecer. E naquela noite, no dia 13/6/2026, ficou marcado. O Knicks era campeão da NBA, 45 pontos, a melhor atuação da vida de Jalen Brunson, a atuação que trouxe o título de volta para Nova York. Quando o cronômetro zerou e os Knicks venceram por 94-90, não era apenas o fim de uma série, era o fim de uma espera de mais de 5 décadas. Era o fim de uma jornada que começou muito antes da NBA, muito antes de Dallas, muito antes de Vila Nova. Lá atrás, quando um garoto chamado Jalen Marcus Brunson sonhava em seguir os passos do pai. Um garoto que nunca foi o mais alto, nunca foi o mais atlético, nunca foi tratado como um fenômeno, mas que venceu em todos os lugares por onde passou. Venceu no ensino médio, venceu em Vila Nova, venceu em Nova York e agora havia chegado ao topo do basquete mundial. Escolha número 33 do draft de 2018, MVP das finais, campeão da NBA e para sempre uma lenda do New York Knicks. E hoje, quando algum torcedor dos Knicks olharem para Jalen Brunson, hoje, daqui 10, 20, 30, 40, 100 anos, ele não vai ver apenas um jogador. Ele vai ver um homem que devolveu a esperança para uma franquia inteira. O homem que encerrou uma espera de mais de 50 anos. O homem que transformou um sonho em realidade. E talvez o mais bonito disso tudo seja saber que aquela criança que sonhava em jogar na NBA jamais desistiu dela mesma. Porque no final das contas, alguns jogadores conquistam números, outros conquistam títulos. Brunson conquistou algo ainda mais raro, seu lugar na história. E para sempre Brunson será lembrado como uma das maiores lendas do New York Knicks. Essa é a história de Jalen Marcus Brunson.